A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuamos a terceira mensagem de Romanos, capítulo 1. Aqui diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A terceira mensagem está nessa frase, chamado para ser apóstolo. Para que você foi chamado? Para o que eu fui chamado? Um dos grandes problemas nós cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, que vivem o Evangelho, é a insegurança de sabermos se somos ou não chamados. Paulo, nós falamos na mensagem passada, que Paulo teve uma visão no caminho de Damasco. E aí, ao caminhar para Damasco, ele, no sentido de perseguir a igreja, há um clarão, uma luz forte, ele fica cego, e ele tem uma visão com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus fala, entre em Damasco, como eu falei no outro vídeo, e lá será dito o que deve fazer. Ananias foi e orou com ele recuperou a visão, e a partir dali a sua vida foi mudada. Paulo, e ele escreve, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Uma das características principais daquele que é chamado é ter tido o encontro com o Senhor Jesus. Você teve um encontro com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus te trouxe luz? Você conseguiu, a partir do momento que teve o encontro com o Senhor Jesus, ter uma nova visão, uma nova perspectiva da vida? A sua vida agora é direcionada a partir do momento que você teve o encontro com o Senhor Jesus? O chamado está relacionado ao nosso encontro a Ele. Dificilmente uma pessoa que foi chamada não teve um encontro vivo com o Senhor. É isso que faz nos permanecer no momento das dificuldades, das crises, das lutas que nós passamos aqui na Terra. Todos nós passamos lutas, tribulações, eu tenho falado muito sobre isso, que nós, como servos de Deus, não estamos isentos de passarmos por dificuldades, por angústias, por coisas normais da vida que todo mundo passa, e muitas vezes sofremos com elas, mas o Senhor de todas elas nos dá vitória, nos acalenta a alma, o Senhor está conosco. E Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus nesse caminho de Damasco, e aí ele escreve aqui, Paulo, chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado, mas com a finalidade específica, chamado para ser apóstolo. Quando você vai estudar a palavra apóstolo, apóstolo tem o mesmo sentido no hebraico como no grego. Apóstolo no hebraico ele tem o sentido do verbo enviar, shaliach, que é enviar, chamado para ser enviado para algo. Quem é enviado para algo, chamado para proclamar o Evangelho. Mais na frente nós vamos ver isso. Nós vamos ter uma ministração que vai nos falar sobre o Evangelho. Para que você foi chamado? Nós temos falado que nem todos são chamados para o ministério. Nem todos são chamados para servir ao Senhor de tempo integral no ministério, como pastores, como líderes. Mas o encontro com o Senhor Jesus, nós somos chamados para algo, e é para falar dele. Seja onde quer que estivermos, nós fomos chamados para algo. Nós vemos no Velho Testamento o chamado de Davi. Davi era um pastor de ovelha. Deus fala para Samuel ir na casa de Jessé e lá levar o óleo porque lá ele iria ungir uma pessoa que iria substituir Saul, porque Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel. A descendência de Saul todinha foi rejeitada.
para ser rei. Um rei tem o reinado, geralmente a característica dele é ser hereditário, passa de pai para filho. Mas foi Deus que constituiu Saul e foi Deus que o rejeitou e passou o manto do reinado de Israel para Saul, para Davi. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé ungir. E quando chega na casa de Jessé, o pai de Jessé começa a apresentar um por um dos seus filhos, apresenta 7 filhos. E nenhum deles Deus havia escolhido. E Samuel chega ao ponto de falar assim, acabaram-se os seus filhos? Não tem mais nenhum. Aí falou, não, tem um aquele que está lá no campo, ele é cuidador de ovelhas, ele é um simples pastor de ovelhas. Então chame-o, que nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Deus chama pessoas de mais diferentes pontos, de mais diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes povos, para cumprir algo através da vida dele. Deus chamou Davi, Deus chamou Daniel, Deus chamou Jeremias. Você vê o chamado de Jeremias, ele era filho de sacerdotes, e ele chama Jeremias para falar num período difícil de Israel. Um período bom, quando o rei era Josias, mas os seus filhos foram homens muito ruins, reis que não temeram a Deus. E aí ele ficou mais de 20 anos falando do poder de Deus, falando da graça, daquilo que Deus havia mandado ele falar, num período de muita dificuldades. E por isso, por estar falando, ele sofreu com isso. Ele sofreu dificuldades na sua carne, foi preso, foi jogado numa cisterna, foi perseguido, continuou, enquanto permaneceu o cerco de Nabucodonosor em Jerusalém, ele foi encarcerado no pátio da guarda. Você percebe que homens foram chamados por algum propósito, e muitas vezes propósitos difíceis. Não são propósitos fáceis. Falar de Deus em momentos difíceis é muito difícil, porque muitas vezes você é uma voz contrária. Falar de Deus hoje, onde o mundo é totalmente contra o cristianismo, o mundo é totalmente contra os valores. Se você falar de Cristo como homossexual, sobre o homossexualismo, você está sendo homofóbico. Cristo veio com amor. O amor não gera homofobia. Realmente, nós não precisamos ser homofóbicos, mas nós temos que rejeitar, como a Bíblia toda rejeita o pecado. E o homossexualismo é pecado. Alguns foram chamados para falar contra. Alguns também foram contra tudo de forma de pecado. Alguns foram chamados para determinada atividade, ser ajudadores. Lucas foi chamado para escrever uma epístola, escrever uma carta, um livro chamado Atos dos Apóstolos. Outros foram chamados para auxiliar, para acompanhar. Outros foram chamados para sustentar. Outros foram chamados para orar por essas pessoas. Para que você foi chamado no Evangelho? Se você sabe que Deus te chamou, você é chamado, com certeza. Se você teve um encontro com o Senhor, você é chamado para ser enviado na sua empresa a fazer diferença, enviado no seu trabalho para fazer diferença, enviado na sua escola para fazer diferença, enviado aonde quer que você foi colocado para fazer diferença. O que você tem sido, tem feito com o chamado de Deus? Após o momento que você teve um encontro, ele mudou sua vida, você percebeu ele na sua vida, ele continua sendo o motivo de você viver? Quem é chamado, ele tem Deus como primazia em todas as coisas. Tudo que ele faz está voltado para o Evangelho. Tudo que ele faz está voltado para a palavra. Se ele tem uma empresa que dá muito dinheiro, ele quer
usufruir daquilo do patrimônio dele, vai construir sua casa, vai ter tudo, mas tudo ele quer. Fala, o que eu posso fazer com a minha empresa para trazer vidas ao Evangelho? O que eu posso fazer com a minha inteligência, capacidade de argumentar para o Evangelho? O que eu posso fazer com as minhas mãos, com o talento que eu tenho, que são boas, para conquistar almas, para difundir o amor de Deus? Porque quando Cristo tem um encontro conosco, nós somos marcados. Coríntios fala, capítulo 2, que nós somos selados. O selo é como se fosse uma marca, daquelas que o ferreiro pega e vai marcar os bois, as vacas de determinado dono. Ele pega lá SS, ou CC, Carlos Curcio. Pega lá, e apesar de eu não ter boi, não ter vaca, e não ter uma marca para colocar, mas as marcas impregnam, a marca impregna as iniciais do seu dono. Fala que ele pertence a fulano. Você foi marcado pelo Senhor no momento que teve encontro com ele. E essa marca está sempre em você, e ela não é fisicamente, ela é impregnada no seu coração. Quando você é chamado, esse desejo de expressar a Cristo em todos e quaisquer momentos da nossa vida é notório. Deus nos leva a tantos pontos, de tantas coisas para fazer, mas em todas elas nós queremos difundir o Evangelho, em todas elas nós queremos ver o Evangelho crescer, em todas elas nós queremos ver a glória do Senhor crescer. Para que você foi chamado? Ser um vendedor? Você tem difundido o Evangelho ali como vendedor? Para ser um faxineiro? Você tem sido um difusor do Evangelho? Você tem sido enviado por Deus para, como faxineiro, pregar a outros? Para o que você tem sido chamado? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguém me perguntou, por que? O que significa muitos serem chamados e poucos escolhidos? Olha, a escolha depende da resposta daqueles que são chamados. Aqueles que valorizam o seu chamado. Você tem valorizado o seu chamado? Como Jesus fala em uma parábola, um dos discípulos dele questionando aquela mulher derramando um nardo, um perfume caro para a época, derramando nos pés de Jesus e passando seus cabelos, enxugando os pés dele com seus próprios cabelos. E aquele discípulo questionando aquilo, mas por que, Senhor? Um dinheiro desse poderia ser dado aos pobres. E Jesus fala, os pobres sempre terão convosco. Mas essa mulher preparou-me para a minha morte, mas ela, em outras palavras, ela fez aquilo porque ela me ama. Ela quer dar o melhor para mim. Ela quer dar tudo de si. Talvez ela não sabia pregar como Paulo, Pedro, os apóstolos pregavam. Ela não sabia expressar Jesus, mas ela sabia amar. E com os seus bens, com o seu dinheiro, ela deu o melhor e ela perfumou aquele ambiente, agradou aquele ambiente. Jesus ficou sendo percebido por aqueles que queriam ouvir ou não, pelo sentido, porque ali havia um perfume forte. E aquele perfume chamou a atenção. O que você tem perfumado? O que você tem feito no ambiente que você está? Você tem derramado o seu perfume para o Senhor? Você tem dado o seu melhor? Você tem mostrado que quer o Senhor acima de todas as coisas? Nesses dias de jejum, de oração, nós queremos ver jovens incendiados com o chamado que Deus fez. Incendiados para incendiar. Corações, uma das coisas que o fogo faz é queimar. E ele vai incendiando tudo aquilo que está na sua frente. Ele é rápido. Que você, nesses dias, Deus novamente faça brotar a chama do fogo dele, do seu chamado,
para que você possa expressá-lo com aquilo que Deus te chamou. Seja com seus bens, seja com seus talentos, seja com a sua expressão, seja com a sua voz, seja com o que for que Deus te chamou. Que você possa, nesses dias, ser abençoado para abençoar.